E aí, galera, tudo certo? Vamos aqui continuar nossos vídeos falando sobre a associação de resistores. Novamente, como eu falei lá na associação de resistores em série, a gente tem basicamente uma associação de vários resistores e o objetivo básico é calcular o resistor equivalente. Nesse caso aqui, a gente vai entender como calcular a resistência equivalente para resistores ligados em paralelo, tá? Então, o tema é resistores em paralelo, tá? Então, basicamente, a ideia é o seguinte, gente. Aqui é o nosso software de simulação que a gente sempre usa, tá? E aí a gente tem o seguinte, a gente tem as baterias que aplicam a DDP, que faz com que os elétrons movimentam no circuito, né? E aí a gente tem a corrente elétrica. A gente tem as lâmpadas, e basicamente essas lâmpadas, tanto essa quanto essa, e essas duas estão ligadas em paralelo. Por quê, gente? Porque a DDP é a mesma. Então, se eu tenho uma DDP aqui dessas duas baterias, então eu vou ter a mesma DDP, vai acontecer tanto para essa lâmpada, quanto para essa, quanto para essas duas. Tá? Então, essas duas estão ligadas em série, porque a corrente que passa é a mesma. Mas essas duas estão em paralelo com essa lâmpada e com essa lâmpada. Tá? E lembrando que a corrente, quando a resistência é a mesma, então você tem que passar a mesma corrente, mas você passa o mesmo valor de corrente, mas a corrente ela é diferente, tá certo? A corrente ela se altera, tá? Dependendo da resistência. Então, onde você tem mais resistência, você tem menos corrente. Então, no caso aqui, eu tenho duas lâmpadas. Então, essas duas lâmpadas aqui ligadas. E aí, quando a corrente chega aqui nesse ponto, ela observa aqui que tem somente uma lâmpada, ou seja, uma resistência. Aqui eu tenho duas resistências. Então, basicamente, vai o dobro da corrente aqui. Então, a corrente ela procura sempre aquela a parte do circuito na qual você tem, se tem uma resistência menor. Com menor resistência, maior será a corrente. Então, quanto mais resistência você tem, menor a corrente, tá certo? Então, a corrente ela é esperta, tá? A gente já discutiu aqui sobre isso. Então, basicamente a ideia é essa. Então, para onde você tem uma resistência maior, você vai menos corrente. Quando a resistência é menor, você vai mais corrente. E aí tem essa relação. Por exemplo, aqui eu tenho o dobro da resistência. Então, onde tem menos resistência, onde você tem só a metade da resistência, você vai o dobro da corrente. Então, aqui eu tenho 1,8 amperes, aqui tem 0,90 amperes, tá certo? Então, como já comentei com vocês, resistores em paralelo. Então, os resistores estão em paralelo quando você tem a mesma diferença de potencial. Então, resistores associados em paralelo estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, aqui você tem a DDP da fonte e aí você tem que a DDP de R2 e R1 é a mesma, tá certo? Então, a tensão VMN e a tensão PQ é a mesma, tá certo? Lembrando, pode-se perceber que dois resistores associados em paralelo não são obrigatoriamente paralelos um ao outro. Então não precisa estar aqui na figura paralelo. Por exemplo, aqui ele não está paralelo, está como se fosse uma reta. Mas o que acontece aqui, você for observar a DDP nesse resistor R1 é a mesma que no resistor R2. Então eles estão ligados em paralelo. Tá ok, gente? Vamos agora aqui aprender a como calcular a resistência equivalente quando os resistores estão associados em paralelo. Então, basicamente, aqui eu tenho uma pilha, né? Aplicou a tensão, tem um ponto A e outro ponto A, que é o mesmo, que são os mesmos ponto A e ponto B aqui. Então, você observa que a tensão na pilha vai ser a mesma tensão em R3, né? Que é o nosso VAN, que é a mesma tensão em R2, né, que é o nosso mesmo VAB, perdão, a tensão em R3 é nosso VAB, a tensão em R2 é nosso VAB, que é a mesma tensão aqui da pilha, né? A tensão aqui em R1 vai ser VAB também, então é sempre a mesma tensão da pilha, então da pilha. E aí você observa o comportamento da corrente para resistores em paralelo. Então você observa o seguinte: você observa que aqui tem uma corrente passando, e aí quando a corrente chega bem aqui nesse ponto, ela se divide. Então tem o I3, o I2 e o I1. Não necessariamente são iguais, então se as resistências aqui fossem iguais, realmente seriam iguais, mas não necessariamente isso acontece, tá? Então, aí aqui a gente calcula a resistência equivalente para esse resistor e a gente obtém esse circuito aqui mais
resumido, tá? Novamente usando a lei de Ohm, que V é igual a RI, ou a gente pode escrever que V é igual a R, que R é igual a V sobre I, e a gente tem I também é igual a V sobre R, tá certo? Então, a lei de Ohm, V é igual a RI, né? E a gente também pode organizar dessa forma, que R é igual a V sobre I e que I é igual a V sobre R, tá certo? Então, primeiro, a corrente I chega bem aqui e essa corrente ela é dividida. Mas o I é igual à soma de I1 mais I2 mais I3, tá certo? Só que quem é I? I é VAB sobre R equivalente, né? Se você pegar aqui nesse circuito resumido, aqui então eu vou ter que o VAB eu vou ter que a tensão é VAB, e aí eu tenho R equivalente, né? Para o valor de I, para a corrente I. E aí para I1 vai ser VAB sobre R1, para a tensão em R2 vai ser VAB sobre R2 e a tensão em R3, perdão, aqui é R3, vai ser VAB sobre R3. E a gente colocando aqui em evidência, eu vou ter VAB sobre R equivalente, que vai ser igual a VAB vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E aí, dividido um pelo outro ou cancelando, a gente tem que 1 sobre R equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, se o circuito ele está em paralelo, para você calcular a resistência equivalente, você usa essa fórmula, né? 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá ok, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.